vamos dar início à escola, e a escola dominical, e na semana passada nós começamos um assunto sob o título de sincretismo religioso, mas a palavra em si ainda não foi nem dita, porque na verdade o sincretismo religioso, como comentamos na semana passada, ele é uma junção de no mínimo 3 fatores. Dois básicos e talvez um terceiro que reforça. Por exemplo, nós falamos que o sincretismo religioso depende de falar primeiro de ecumenismo. E a gente não consegue falar diretamente de ecumenismo sem falar de profanação. Então, na semana que vem eu coloquei como terceiro lugar para partir de baixo para cima. E nós falamos sobre profanação. Os irmãos lembram sobre o ato de profanar, que profanar é tornar impuro e desrespeitoso aquilo que é puro, né? Isso deve permanecer puro e merece respeito. Esse é o significado de profanação. Teve uma pergunta aqui na semana passada, de que eu comentei por alto, que a diferença bem básica entre consagração e santificação. Quando a Bíblia fala santificai-vos, é uma situação que o tempo todo na vida do crente tem a ver com confessar os seus pecados e abandoná-los. Tem a ver com reconhecer que uma coisa é maléfica para a minha vida com Deus e abandoná-la. Ou seja, seguir a paz com todos. Lembra, Jorge, que você leu? Vou resumir. Seguir a paz com todos e a santificação. Então ele relaciona assim, seguir a paz com todos, mas nunca deixe de santificar. Então nós explicamos que essa paz com todos tem a ver com suportar, não suportar o mundo, que vamos chamar dele, mas tem a ver com suportar tudo, mantendo uma separação para com Deus. E hoje os irmãos vão ver, quando vamos falar de ecumenismo, porque essa palavra não é ruim não. Essa palavra é bíblica. Iokumene é uma palavra bíblica. E os irmãos vão ver. Mas voltando para o que eu estava falando aqui agora. Então, quando falei seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual, ou seja, não verão a Deus, então é como se, vou resumir, é como se Deus estivesse falando assim, dá o teu jeito, porque graça não vai faltar. Ou seja, a nossa desculpa sempre é o seguinte, que quando temos essa mistura com as coisas do mundo, nós profanamos o que é santo, que o Ronaldo até comentou na semana passada, que tem a ver com aquilo que habita dentro de nós, não é isso? A Bíblia fala que o Espírito de Deus se entristece. Por quê? Porque somos separados e tirados dessa corrupção, mas nós a procuramos. E hoje, o segundo tópico que vamos falar sobre ecumenismo, nós vamos falar do ecumenismo na sua palavra fiel e vamos falar da deturpação do ecumenismo. Por quê? Porque com relação à parte contemporânea, a parte da época que nós vivemos, o ecumenismo, quem é que lembra do Papa Paulo VI? Lembra? Ele viveu até 1970 e pouco. 78. 78, não foi isso? Paulo II entrou... Isso, já. Então isso. O ecumenismo, na época do 23, não sei se é Leão ou João, um Papa desse, há 200 anos atrás, ele se preocupou de que as ramificações cristãs, elas estavam assim, ficando, até com relação à própria Igreja Católica em si, ela estava criando diferenças. Por quê? Porque quando você tem um meio, exemplificando, qual era o local de adoração em Israel? Oficial, o local de adoração. Que Deus falou assim, serás o local de adoração. Qual era a cidade? Jerusalém. Jerusalém, isso. Mas os povos ficavam distantes de Jerusalém. Muitas vezes isso causava um problema, por quê? Porque Jerusalém tinha a ver com Judá. E Judá era uma tribo só que permaneceu com a linhagem de Davi.
E os outros povos, que no caso pro lado de Samaria, que era o restante de Israel, eles ficavam distantes. Então muitas vezes eles caíam num culto que não era permitido. E isso que nós vamos falar hoje, e vamos trazer para a nossa vida cotidiana, porque isso não tem a ver somente com a parte religiosa, o ato religioso, e sim com a nossa própria vida. Por exemplo, esse Papa, ele, de mais de 200 anos atrás, ele começou a colocar a palavra ecumenismo com relação à sua tradução, ou seja, ecumenismo, eu até anotei aqui, ecumenismo no grego é assim, habitação total da terra, expansão, tanto que na Bíblia, como fala Império Romano, é Iocumene, porque eles julgavam que o Império Romano fosse a totalidade de tudo, fosse o que gerenciava tudo. Outras vezes, mundo é chamado de Iocumene. Ide por todo mundo, ajuntai quantos você puder. Vocês não reparam não que Paulo, as cartas de Paulo, as igrejas não eram próximas uma da outra não, mas eles se preocupavam em preservar todas as cartas de Paulo, e de quem mais escreveu carta, Pedro, João, se preocupavam em preservar o quê? Uma palavra que já foi falada aqui, com relação a todos os cristãos. O quê? Comunhão. Então uma... Comunhão. Sim, mas como se faz uma unidade. Isso, comunhão, uma unidade. A comunhão gera unidade. Eles se preocupavam com isso, porque a distância poderia causar divergência de doutrina. E eles já tinham o perigo que era de quem? Ou seja, eles não eram onipresentes. Eles não tinham os apóstolos não davam conta total das igrejas, tinham que designar pessoas fiéis para comandá-las, para direcioná-las, para pastoreá-las. Mas sempre acontecia o quê? De entrar no meio da igreja o quê? O que eles não conseguiam conter com 100% de eficácia? O que entrava no meio da igreja? Sim, o envolvimento de quem, Silvio? Assim, olha, presta atenção, era a igreja, não tinha? Elas estavam um pouco... Os próprios irmãos. Se os apóstolos estivessem próximos, os apóstolos, os que andaram com Cristo, estariam ali fielmente, porque eles levavam a ordem de Cristo. De alguns membros religiosos. Sim, algumas pessoas Os que... falsos. Sim, os falsos. Mas antes, eles não eram falsos. Eles se tornaram ao passar do tempo. O que acontece é que uma partezinha que vinha do judaísmo ficava lembrando daquele era um religioso. É mais ou menos parecido com uma pessoa super católica se converter. Eu estou citando um exemplo aqui. Se converteu ao cristianismo, abandonou as práticas que, infelizmente, tal religião tem, não é só católica, pode vir ser de qualquer religião. E, de vez em quando, ela demonstrar no coração dela uma lembrança daquilo ali. Tem a ramificação daquilo que... Isso, uma situação interna que faz com que ela age de vez em quando, motivada por isso que ela não está percebendo. Mas não é o padrão da geração que ela veio pegando, da geração... Sim, é uma coisa muito difícil de tirar. tirar. Geração. Então, quando se fala em tradição, vamos passar a palavra geração para tradição. Tem algo que é muito difícil, entenda bem, não é desculpável. Difícil que eu digo assim, é ruim uma geração toda de uma situação religiosa, de repente, quando se converte. O esforço para isso aí é um esforço tamanho. Por quê? Porque a Bíblia fala que Deus vos libertou da sua o que de viver. Tem uma palavra antes. Da vossa o que? Uma palavra de monossilábica. Vã. A vossa vã maneira de viver vos libertou. O que é uma maneira vã de viver? Uma maneira que jamais vai realizar ou satisfazer você. Então, quando esse Papa, eu tenho que deixar muito bem explicado, se preocupou com isso, ele se preocupou pelo distanciamento dos reinos que a igreja estava sofrendo. Então ele queria enfatizar, então começou a colocar, dizer que as pessoas poderiam ser um pouco mais brandas, olha bem, brandas, porque a igreja católica, ela comandava como se fosse um império. A igreja em si, católica, apostólica, romana, ela agiu como
um reinado paralelo com o dos reis. Ou seja, eles tinham autoridade, inclusive cruzados, abastecidos de espadas e com ordens para matar, estavam debaixo das ordens do bispo. Lembra que na história teve a perseguição para tudo aquilo que eles achavam que não era igual a eles? Nessa época, o ecumenismo, a parte dessa palavra, começou a ser enfatizada por quê? Porque eles estavam querendo fazer um filtro, um censo de quem era deles e quem não era. Por um lado, uma coisa boa. Já pensou você extirpar o mal do meio da igreja, como aconteceu nas pragas lá do deserto, que entrava o mal no meio do povo de Israel e Deus... E Deus extirpava. Ouvi um som aí, o que foi? Não é a escada, Não sei, nem sei. é o vento. O vento fazendo as suas artimanhas. Então, eles começaram a separar quem era e quem não era. Só que tem um problema. Essa palavra ecumenismo passou o tempo e veio até o Papa que morreu com 81 anos, o Papa Paulo VI. Paulo VI, ele começou a enfatizar, olha bem como é que foi o negócio, que ele estava observando que estava tendo revolução, como é que você, não é revolução que fala não, é outra palavra, é quando você fala assim, está tendo Não, está tendo uma mudança radical nessa parte social. Tem uma outra palavra específica para isso. Tipo assim, como o movimento hippie. Foi um movimento. Então, estava tendo umas mudanças com relação à visão sexual, com relação à visão religiosa, com relação à visão, no caso de moral. O período dos anos 60, que foi o período dele. Também, isso aí então. Aí começou o quê? Principalmente a parte moral. Aí o Papa começou a lembrar do que o antigo Papa queria fazer, só que agiu o contrário. Ele começou a falar que tinha que ter brandura, entender as pessoas, olha bem, entender as pessoas que eles poderiam ter um meio termo para que a igreja deles, a católica apostólica romana, não ficasse vazia. Entendeu? Não a igreja em si, específica uma igreja, mas mundialmente falando. Então, o que acontece? Ele começou a querer fazer uma situação que acabou deturpando o quê? Aquilo que chamavam de santo. Então, por exemplo, já não era mal visto uma pessoa que cultuava deuses pagãos. E sabe o que aconteceu? Com relação a esse ecumenismo, eles começaram a botar, por exemplo assim, olha, vocês falam da gente, mas na verdade, o Deus que nós servimos com tal nome é o santo tal. Só que na nossa língua tem esse nome. Olha bem. Então eles começaram a querer aceitar isso aí. Aí vocês vão perguntar assim, você está falando, o que a Bíblia fala sobre isso? Vamos começar agora. Da onde, quando teve o dilúvio, quem foi que sobreviveu? A família de Noé. Noé, que tinham 3 filhos. Quem lembra o nome dos 3? Cã, Sem, e Jafé. O que foi amaldiçoado foi? Cã. O que foi abençoado como líder foi Sem. E Jafé abençoado que habitaria nas tendas de Sem. Maldito seja Cão, que será escravo dos seus irmãos e tal. Tudo bem. Quando passou isso, irmãos, entenda bem, Noé é a linhagem que foi preservada, não foi? Mas dali também começou o seguinte, começaram a surgir as nações. E junto com essas nações, por isso que veio o nome semita, porque semita vem de Sem, sabe? Inclusive tem o pessoal fala que antissemita é odiar judeu, antes se você é antissemita, você odeia qualquer povo árabe. Porque todos vieram de Sem. Sim. Entendeu agora? Todos vieram de Sem. Mas aí isso é outra conversa, isso é ideologia que o pessoal fala. Então, o que acontece? Os povos foram criados,
nações apareceram e essas nações não eram monoteístas. Elas passaram a ser politeístas, o que tem uma diferença muito grande e explicativa com relação a paganismo. Elas começaram, não se sabe a origem dos deuses em termos de figura, em termos de estátua, mas eles não tinham estátuas enormes. Então, eles não tinham. O politeísmo surgiu após o dilúvio? Após o dilúvio. Antes não. Não, mas entenda bem, mas isso já era uma coisa, parece até que Deus estava tolerando com facilidade isso. Porque ele havia de chamar uma pessoa no meio desse politeísmo. Quem ele havia de chamar? Abraão. Fala alto. Abraão. Abraão. Vocês sabiam que Abraão vivia no meio de um povo politeísta? E a religião de Abraão era politeísta antes. E todas as pessoas da família de Abraão. Mas entenda bem, vamos separar um pouco de paganismo. Os povos usavam uma coisa chamada terafim. Sabe o que é terafim? Os ídolos em pequeno. E outra coisa, eles marcavam o corpo com argolas. Então aquilo ali já era um começo de querer adquirir outros deuses. Mas o que aconteceu? Eu quero que vocês abram em Gênesis, por favor. Gênesis. Não vou dizer o capítulo não. Eu vou dizer, achem aí, a chamada de Abraão. Tá bom, capítulo 12. Abençoa eles que te abençoar. Acharam? Pode ler esse, por favor. É só o versículo 1. 12, 1. 12, Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Ué, simplesmente ele falou, sai da tua terra, porque era uma opção física, ou seja, geográfica, ou seja, sai que eu vou te mandar para outro lugar. Foi só isso, só? O que ele quis dizer com sai da tua terra? Os irmãos podem ter um entendimento com um versículo apenas. Sai da tua terra e da tua parentela. Desvincular, né? Deixa tudo. Desvincular da... Essa palavra, deixar tudo, desvínculo. Não a partir de hoje, Deus se manifestou a Abraão. Abraão, Deus se manifesta para você, eu, Senhor, me manifesto para você. Então você está vendo que todos os deuses que tem na tua parentela, que Abraão era arameu, era de Arã. Então, ele fala assim, o dos caldeus, essa região toda era a Mesopotâmia. Eles eram politeístas. Aí mas então não eram pagãos? Não podia relacionar a palavra pagão ainda, porque não havia acontecido o Sinai. O que aconteceu no Sinai, no Monte Sinai? Quem é que lembra? O que aconteceu lá As explosões. Sim, o que estava acontecendo lá em cima? Deus estava falando. Eles falam com Moisés. Deus estava falando o que com Moisés? As 10 mandamentos. Ele estava concedendo a lei a partir de agora. Vê se vocês entendem. Agora há uma diferença. As pessoas não serão mais inocentes porque o Deus Yahvé mostrou e sancionou o seu poder. Então o pessoal não lembra disso. Olha um Abraão como se fosse uma pessoa totalmente... Cara, ele só cultuava Deus. Não, ele estava no meio de uma parentela e eles tinham vários deuses. Só que quando Deus se manifestou para Abraão, ele percebeu que esse Deus não era igual um terafim, aquela estatuazinha assim, ó, pequenininha. Ele era um Deus que falava e chamava o homem. Então ele deu uma ordem. Repete-se, por favor, 12, versículo 1, por favor. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Sim, então entenda bem, agora se ele permanece na terra, ele teria um chamado, uma experiência com Deus, mas misturado com o quê?
Com o que estaria misturado enquanto ele permanecesse na terra de Harã? Com aqueles outros politeístas. Isso aí, então ela sai. A partir de agora, eu vou te mandar para uma terra, eu vou criar um povo, mas você tem que sair dessa terra aí. Não vai ter condições, você vai ficar sempre com dúvida. A tradição toda mostrava um caminho todo politeísta. Alguns falam assim, mas Gero, não havia a semente santa. Irmãos, o que Deus poupou, pensa bem. Se essa nação era politeísta, então pensa bem o quão grande foi a malignidade dos povos anteriores. Os povos anteriores não foi porque eram cultuadores de deuses estranhos. Era porque eram malignos, era uma atuação totalmente diabólica. Deus teve que fazer duas purificações. Uma com dilúvio e outra com Sodoma e Gomorra, porque Sodoma e Gomorra, se permanece, e as cidades que também explodiram, ela seria um consulado, como é que é? Consulado não, quando a pessoa vai para outro país representar o país, seria um cônsul, como é que é o nome da pessoa que... Um representante do país em outro país. Embaixador. Eles seriam embaixadores do mal. Então tinha que ser destruído. Sim. Proliferar em volta. Isso aí, a maldade subiu até o céu. Mas só que tem uma coisa. Com relação a Harã, Deus queria separar uma pessoa para dali começar toda uma separação de pessoas que tinham experiência com Deus verdadeiro. Vocês vão ver que mesmo passando Abraão, Isaac, Jacó, vocês vão ver a presença ainda de politeísmo no meio deles. Você falou de Serafim, foi a mulher de Jacó? Terafim. Que pegou. Sim, nós vamos ver isso também. Nós vamos ver isso também. Isso. Escondeu. Olha só, então observe, assim vai ler. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, ou seja, da tua família e da casa do teu pai e vem para onde eu vou te mostrar, certo? Tudo bem. Agora Gênesis, você vai para Gênesis 31, 53. Olha bem, o Senhor já começou a retirar a mistura que tinha na mente do homem com relação a como serviremos a Deus. Gênesis capítulo 31, 53. Antes de lermos, vocês lembram que Jacó, ele fugiu do seu irmão Esaú, não fugiu? Os irmãos lembram? Olha bem, ele fugiu e que ele foi parar na casa de quem? Qual é o nome da pessoa que ele teve que trabalhar por 14 anos, depois mais 6 ainda para pagar dívidas? Qual era o nome da pessoa, você lembra? 7:1 Labão, que era um tio dele. Irmão da mãe dele. Isso, olha só. Então, Labão, ele teve contato com Labão. Quando ele estava fugindo, aonde ele adormeceu? Quando ele estava fugindo, antes de chegar a Labão. Lembra que ele deitou a cabeça na perna, deitou a cabeça e teve um sonho da escada? Qual foi o nome colocado naquele local? Que a gente vê em muitas igrejas aí, o nome. Começa com B. Betel. Aqui, certamente, a casa de Deus, a porta dos céus. Ali começou a ter uma experiência, irmão Jacó. Ele sabia da promessa, da bênção do Deus verdadeiro, mas eles ainda tinham uma menção do politeísmo como uma coisa assim, não desagradável. Ele poderia não praticar isso, mas não era uma coisa que ainda era abominável, que já era abominável, porque os povos praticavam isso. E o parente de Abraão era politeísta. Labão era politeísta. O que nós vamos ler agora fala do roubo dos ídolos dele. Isso. Eu vou pegar bem devagarinho, eu estou tentando pegar cronologicamente para os irmãos entenderem tudo isso, para entender o significado e a influência do ecumenismo. Gênesis capítulo 31, versículo 53. Levete, por favor. 31, 53. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, Deus de Isaac e de Jacó, o Deus de Israel, o Deus de Jacó, o Deus de Israel, 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 o
o Deus de seu pai, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque, seu pai. Sim, aí eles fizeram um concerto. Eles fizeram uma aliança. Olha, promete para mim que você nunca vai passar para cá, porque você vai ficar... Eu estou vendo que esse Deus que você serve é poderoso. Por quê? Labão tentou enganar ele várias vezes. Lembra do negócio que só nascia malhado? Você lembra disso? Labão falou assim, as malhadas vão ser tuas, um exemplo. E as sem manchas serão minhas. Aí começou a nascer só malhado. Aí Labão mudou. A partir de agora o malhado é meu, não é isso? E aí sem mancha é tua. Desculpe. A Bíblia diz que Jacó botou uma vara. Uma coisa estranha demais. E posicionou a vara no lugar e aquela vara fazia com que nascesse somente as que beneficiavam ele. Então ele começou a conviver com esse sogro e tendo experiência com Deus. Mas na hora desse pacto aqui, os irmãos vão ver que isso não era uma coisa agradável. Porque quando chegou na hora de jurar, Jacó jurou por quem? Temor. Isso, o temor de Isaque, que era o quê? O Deus de Abraão. E aquele homem Labão, mesmo sendo politeísta, o que ele fez? Ele jurou pelo mesmo Deus. Ele jurou pelo Deus de Jacó. Mas isso não quer dizer que ele era adepto, favorável e reconhecedor do Deus de Jacó, do Deus poderoso. Isso significava de que ele não fazia a menor importância, contando que ele voltasse para os deuses dele. Só que tem uma coisa. Ele era só mais um Deus, né? Isso aí, porque ele era de Arã. Então vocês entendem de que Abraão foi tirado? Desse entendimento, Abraão não vai nunca misturar o caminho comigo. Agora começa a pegar vocês. O caminho comigo com alguma coisa que pareça comigo. Eu não estou falando só ídolo. Tudo aquilo que se mistura, que tem encaixe na vida com Deus, sabe? Quem é que deve pesar o que tem encaixe na vida com Deus e o que não tem encaixe? Quem é que deve fazer esse julgamento? Quem deve fazer? Deus ou aquele que segue a Deus? Pensem bem. O próprio Deus. Não. Deus, você já sabe o caráter dele e tu sabe que amarás teu Deus acima de todas as coisas. Mas cabe a nós o quê? Fazer o quê? A nossa responsabilidade. Não permitir que haja uma profanação que partiu de um ecumenismo, ou seja, de uma junção de uma coisa que eu posso juntar e continuar vivendo bem. Vocês acham que os politeístas eles consideravam assim pessoas abomináveis? Não. Quer ver um exemplo? Jó era de um povo politeísta, mas ele era de um povo, mas ele conhecia o Deus vivo. Então é como se fosse uma escolha. O que a mulher dele era? Monoteísta, a mulher dele? Os irmãos conseguem perceber pela frase dela? O que ela falou para Jó quando Amaldiçoa teu Deus. Não. Ainda o quê? Jó, tu está todo doente aí, ainda o quê? Retens a tua integridade, ou seja, você ainda se mantém fiel a esse Deus, porque eles tinham vários deuses. Aí ele falou assim, amaldiçoa o teu Deus. Eles tinham o costume disso, trocar de deuses. Então, trocava. A partir de hoje, o meu terafim vai ser Ratuna Matata, sei lá, ou Bambuca, não importa. Eles trocavam de Deus. Eles trocavam. Olha bem, na igreja católica que eu fui criado, as pessoas eram devotas a santa e deixavam de ser devotas. Que não realizasse. Porque assim, olha, o meu pai, que hoje está jubilado, mas é um pastor, eu nunca vou esquecer que ele salvou a vida de um homem, e isso é muito importante eu contar para os irmãos entenderem. Ele salvou a vida de um homem, um buraco desmoronou, não via mais ele. E meu pai não tinha ninguém ali na obra, e ele cavando para ver se botava o pelo na cabeça da pessoa fora do lugar para respirar, porque cobriu tudo. Jarbas, o nome dele, o que estava coberto. E meu pai
Me ajuda, Deus, me ajuda aqui, pedindo para Deus, me ajuda para salvar ele. Aí conseguiu descobrir a cabeça dele, depois de muita terra em cima. Descobriu a cabeça dele para tirar, porque mata também, não adianta, vai matar sufocado, como está todo prensado. Aí ele conseguiu respirar e ele disse, meu Deus me ajuda. Aí tudo bem. Quando eles conseguiram tirar, meu pai respirou fundo, deu graças a Deus e lembrou que era dia da Luzia, naquele dia, Santa Luzia. Eu quero que os irmãos entendam essa história, porque isso vai explicar muita coisa também. Meu pai falou assim, ele pediu tanto a Deus, não pediu? E falou assim, a partir de hoje, todo dia de Santa Luzia eu não trabalharei mais. E isso foi a vida toda, dia de Santa Luzia, mas ninguém já podia estar caindo a obra. Meu pai não trabalhava, porque ele devotou, olha, ele sabe que foi Deus que o ajudou, mas ele devotou a um terafim. Terceirizou o serviço. E, ou seja, não, a partir de agora eu vou fazer o seguinte, se hoje é dia de Santa Luzia, ele esqueceu que ele pediu foi para Deus. Você já viu alguém em socorro? Eu sei que existe, mas é muito difícil, alguém em socorro. A primeira palavra que vem, Deus me ajuda. Deus me ajuda. Então isso já simboliza de que na nossa mente, o Senhor está sempre presente como conhecimento, mas nós nos misturamos com outras coisas. Irmão, vamos ver que esse significado de terafins tem um significado abrangente. Porque quem... Pode falar, Beth. Esse caso aí que aconteceu, no caso, caberia aquele negócio que Deus não divide a glória? Porque Deus é que fez o milagre, né? Não sou assim. Sim, na verdade. Mas aí a pessoa... A gente que terceiriza. Deu... Não, Deus acabou dando a glória para uma... Isso. Mas por quê? Porque foi ensinado para ele que é uma santa. E uma santa vem de quem? De Deus. Mas ela não pode, se ela foi santa, eu não vou discordar disso. Se ela se tornou santa, que isso eu nunca vou falar nada em contra. Eu sei que nós nessa terra temos a condição dada por Deus de sermos santos. Não, eu sei, eu estou dizendo assim, mas, por exemplo, Deus é que fez, sim, mas a pessoa a outra pessoa que usufruiu. Então não seria uma divisão da glória, no caso, não? Sim, um politeísmo faz isso. Você pode até reconhecer Deus, mas reconhece também outros fatores religiosos. Você entendeu agora? Passa o poder para quem não Ou tem. seja, agora olha a dificuldade. Meu pai se converteu. E vocês sabiam que isso foi uma praga. Meu pai se sentia culpado. Ele executou tanto isso, até Deus limpar a mente dele. De que ele não estava debaixo de uma obrigação para aquela promessa que ele tinha feito. Nos primeiros anos, meu pai ficava assim. Foi nesse dia que aí ele fala que Deus salvou a vida dos Jarbas, mas ele ficava temeroso. Com o tempo, ele foi limpo disso. Então, vocês pensam, o que aconteceu diferente com Abraão? Abraão foi chamado de pai da fé por quê? Somente porque ouviu e obedeceu? Que rejeitou os outros deuses. Porque saiu da parentela dela e largou todo o laço politeísta que tinha para seguir um único Deus. Labão não fazia isso, Labão era esperto, tem que ter vários deuses. Aquele que não prestar, eu tenho a coleção de outro Deus. Raquel, foi Raquel que roubou, não foi então? Raquel que roubou. Não repararam uma coisa, não, que ele pai dela, mas eles não acharam. Não. Eles não acharam. Ela escondeu. Os deuses não acharam. Que fim teve, hein? Porque olha só, lê aqui para mim, por favor. Não. Não, eu tô aqui. O 53. O Beth, repete 53, vê 54, 55, vai. O Deus de Abraão e o Deus de Naú, o Deus de seu pai, julguem entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaac, seu pai. Sim, ali teve um concerto, teve uma aliança entre eles. É uma aliança entre um monoteísta agora, mas que conhecia o politeísmo, com um politeísta. Então é como, presta atenção, vai continuar lendo o restante, é como se vai estar tendo um hecatombe, está tendo uma desgraça com relação à natureza, está desabando tudo, está tendo maremotos, e junta eu pedindo
a Deus e o Ronaldo, por exemplo, pedindo a Buda. Entendeu? Ou pedindo a Maomé. É isso que vocês vão ver que a Bíblia condena. Porque quem é que lembra do evento da tempestade quando Jesus saiu do lago de Genezaré? Ele estava indo lá para onde tinha o endemoniado, Gadara. Quem lembra o que aconteceu? Não levantou uma grande tempestade? E quantos barcos tinham? Só um só? A Bíblia fala que outros barcos também iam. Outros barcos iam junto. Então começou a ter tempestade. Vocês acham que as pessoas dos outros barcos não clamaram para os seus deuses, não? Deveria ter muitos gregos ali, helenistas, ou simplesmente não se lembraram de Deus apenas como uma pessoa que pode fazer, mas que talvez não fizesse ali. As pessoas no barco sabiam que quem tinha acalmado a tempestade? Jesus. Sim, entendeu? Agora, Ronaldo, Jesus. Então esses seriam indesculpáveis se misturasse qualquer coisa na sua mente acerca de Jesus Cristo, porque eles viram e perceberam que quem acalmou a tempestade foi Jesus. Aquieta-te, vento, repreendeu o vento e o mar. Mas os que estavam nos outros barcos foram beneficiados, não foram? E cada um pode agradecer ao seu Deus. Porque não estavam ali com Cristo naquele momento. Isso aí. E por isso que não é permitida essa mistura que muitas vezes nós achamos correta. Coisas boas que vamos ver até o final do estudo. Olha bem, lê, Beth, o 54, continua. E sacrificou Jacó. E sacrificou Jacó um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comerem pão. E comeram pão e passaram a noite na montanha. 55. E levantou-se Labão pela manhã, de madrugada, e beijou seus filhos e suas filhas, e abençoou-os. E partiu, e voltou Labão ao seu lugar. Voltou com os deuses? Com os deuses? Ele levou os deuses de volta? Quem lembra que Jacó falou que aquele que tiver os deuses seja digno de quê? Mereça o quê? Aquele que roubou os seus deuses mereça a morte. Raquel estava sentada em cima deles. Pai, me desculpa, eu estou no costume das mulheres, eu não posso levantar. Aí não descobriu. Ela roubou os deuses do pai dela. Tu acha que ela roubou por causa de raiva? Porque ela cultuava também. Ela queria os deuses. Isso! Mas aí, no Mas caso... foi por isso que ela morreu no parto? Aguenta com a pergunta, vai. O Jacó, quando falou isso, ele profetizou a morte dela? Não, ele falou assim, ele não sabia que ela tinha roubado. Então, por isso mesmo, mas depois ela veio... Não, então, isso. Mas olha só, que você tem o direito de matar aquele que roubou. Então, quando ele falou aquelas palavras, né? Olha bem. Foi ela que pegou. Eu liguei isso, eu mostro ela no parto. É que nós somos muito preto no branco, sabe assim, a gente bota assim. Entenda bem, lembre-se, eles ainda eram um povo, tinham lembranças politeístas. Por causa do povo, da parentela dele. Não, eu sei, mas como ele falou assim, aquele que roubou, né? Não... Sim. Tinha Tipo toda uma uma convivência maldição, no né? politeísmo, tinha toda uma convivência Sim. no politeísmo. Ele é maldição. Mas eu pergunto, vem cá, Mas ele sabia. esses termos, ele não sabia, entenda bem. Não, Ele- mas Ele ele- sabia, nunca imaginaria Mas que ele fosse quis ela. dizer o seguinte, não foi uma maldição. Ele quis dizer o seguinte, ó, se aqui tem alguma coisa roubada, que seja digno de morte aquele que roubou, porque ele era honesto. Então, Não foi muito honesto lá com o irmão não, mas ele sabe, ele era honesto. O que aconteceu não descobriu, mas vem cá. Aqui está dizendo no capítulo 55 que ele beijou os filhos, foi embora, lá bom, não foi? Sem os deuses. E esses deuses, hein? O que aconteceu com eles? Porque, querendo ou não, Será que ela carregou com ela, continuou com ela? continua. Ela carregou. E Jacó sabia. Depois soube. Capítulo 35. Deixou quieto. Olha bem. Irmãos, então a gente fala, a gente fala o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, estava sendo uma modificação na vida deles. Vê se você entende. Não é simples assim. Não é uma coisa saudável. Assim, da noite para o dia eu paro. Eu estou dizendo que essas lembranças, essas tradições permanecem na mente. E Jacó
principalmente Jacó, estava passando por um trabalho com Deus totalmente diferente de Isaac, que foi totalmente diferente de Abraão. É uma coisa sendo filtrado, né? Isso, olha só, 35. Joyce, para ler para gente? 35, versículo 1. Depois disse Deus a Jacó. Peraí, depois disso é importante. Sabe o que aconteceu essa frase depois disso? Sabe o que tinha acontecido? Lembra que Jacó foi habitar na terra de Midian? E ele tinha passado, não é isso? E na verdade era a terra de Siquemitas. E Diná era uma das filhas dele, lembra da história? Diná foi estuprada. Ah, aquele povo que fez a circuncisão. Isso, foi estuprada. É. E olha só. Mas a pessoa estuprou, mas depois amor, sabe? Tipo assim, ele se namorou com ela e pediu pai, depois de ter feito a besteira, falou assim, pai, me dá ela como esposa, que tinha que ter a permissão do pai. Eu sei que chegaram para Jacó, aconteceu tal coisa, meu filho está com boa intenção com sua filha. Primeiro estuprou, aí depois ficou com boa intenção. E Jacó medrou. Caramba, o que eu vou fazer? Olha bem, Jacó sempre teve medo, por causa das consequências que tinham na mente dele acerca de como ele agiu. Com o irmão mais velho. Não importa, mas ele já tinha escapado. Ele falou assim, meu Deus do céu, Senhor me ajuda, porque eu escapei da morte do meu irmão me matar, agora esse povo vai me matar, se eu rejeitar. E ele ficou assim, não disse nem sim nem não. Os filhos, quando chegaram, Simeão e Levi, quando chegaram de lá do pastoreio, ele falou assim, souberam, ficaram tristes, falaram assim, como é que é o negócio? Aí olharam com ódio para aquele povo e falaram assim, tá bom, vocês querem, é importante saber disso para a explicação dos deuses, vocês querem fazer parte, se juntar? Lembra que Deus falou, sai da tua parentela, falou para Abraão, não se mistura mais. Por pouco Jacó não permitiu, se os filhos não agissem com a coisa que deixou ele triste. Fez todo mundo circuncidar, não é isso? E ao terceiro dia, que a Bíblia fala assim, o versículo... Matou. Mas eles não mataram o rapaz? Calma, olha só, leu 25, Beth. O 34 e 25. Não era? 34, antes. Não, Joyce, desculpa, vai, 34 e 25. Olha só. E aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor... mais violenta dor, pensa bem. Terceiro dia deveria estar tudo inflamado, doendo demais, vai. Os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todos os homens. Mataram todos os homens. não faz todo mundo. Não, isso, mataram todos os homens, inclusive mataram Amor e o seu filho Siquém, que estuprou a irmã. Aí Jacó ficou triste, o que vocês me fizeram agora? Olha bem, agora esse povo vai me matar, porque os povos ali em volta não olharam isso com bons olhos não. Olha de que os filhos livraram Jacó. Versículo 30, Joyce. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra. Para. Ele já não tinha sido... Ele não tinha lembrança do seu pai, Abraão, e seu pai Isaac. Fala o pai por cada geração. Não tinha? Como é que ele pode dizer agora eu vou cheirar mal? Sabe o que quer dizer com isso? Agora eu não vou conseguir conviver bem com esse povo. Os irmãos vão chegar nos deuses. Olha só, não vou conviver bem com esse povo. Vocês me fizeram uma coisa absurda. Eu poderia ter tratado isso com mais diplomacia. Olha bem, a filha foi estuprada. A linhagem deles foi profanada. Olha como é que entra uma profanação na família. Uma tristeza. Aí, olha bem, você leu qual, Joyce? 30. O 30, leu todo o 30? Não. Então vai, parou Fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, Ah. entre os cananeus e ferezeus, sendo nós poucos, Ó, eles se ajuntaram. Olha o medo. Sendo nós o quê? Poucos. Pouco é engraçado. Pouco, era um pouco, né? Mas somente dois filhos mataram uma cidade inteira.
Porque eles estavam... Não, sim, porque eles estavam matando a cidade inteira, aproveitaram, eles foram espertos, mandaram circuncidar, eles ficaram doentes. No meu entendimento, eu achei que eles mandaram circuncidar já com essa malícia. Mas de fazer isso aqui, é isso, a Bíblia fala. A Bíblia fala que eles fizeram de maldade. Agora, olha só. Então, Joyce, aqui mostra o medo de Jacó. Vai, continua. Sendo eu os e o povo... cananeus e fariseus, sendo nós poucos, eles se ajuntarão e serei destruído. Eu e minha casa. Olha só. Eu serei destruído. Olha a resposta dos filhos. Vai. E eles disseram, devia ele tratar a nossa irmã como uma prostituta? Depois disse Deus Isso, vai, continua. Depois disse Deus a Jacó, levanta-te sobre a Betel. Não, sobe. Isso, levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze um altar a Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú teu irmão. Olha só, volta para o lugar onde você me encontrou, Betel. Volta. Ele estava com medo de dar um passo. Ele estava com medo assim. Já viu o cachorro quando está solto? O cão? E se você se mexer, ele te avança? Era assim que ele ficou depois que os filhos mataram uma cidade inteira. Ele falou assim, e agora? Eles só estavam esperando os povos, ele achava que os povos estavam esperando o movimento dele para ele fugir. Para ele fugir, não vai fugir mesmo, agora nós vamos te matar. Ou seja, Deus falou assim, agora sai, volta para Betel. Volta para Betel. Olha o que ele falou para todo mundo da casa dele. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam, tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Tirai os deuses estranhos. Como eles foram parar na casa de Jacó? Através de Rebeca. Entendeu agora? Tirai do meio de vós, e não foi só os deuses não, tirai as argolas também. Eles tinham símbolos, os deuses obrigavam a usar argolas no nariz e nas orelhas. Continua lendo, Joyce. E levantemo-nos e subamos a Betel. Ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e argolas que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Olha, totalmente diferente. Depois do Sinai, a ordem era para que quando encontrasse qualquer ídolo fosse o quê? Destruído. Entendeu agora? Eu quero que os irmãos entendam o porquê que essa deturpação da palavra ecumenismo faz com a gente. Ele ficou com ele, escondeu, ele destruiu. Foi lá no cavalo, escondeu ali. Ele ficou com medo de destruir. Não vou destruir não, vou só esconder. Isso, olha bem. Lembra que ele estava com medo? Que ele estava com medo dos povos? Não é isso? Do que iam fazer? Só estava esperando fazer um movimento. Então ele falou assim, cara, Deus mandou ir para Betel. Olha, purifica aí, por favor. Larga esse pecado aí, Joyce. Larga esse pecado. Ronaldo, por favor, não pratica mais isso não. Para ver, olha só o medo. O medo. Para ver se Deus me livra da morte. De tanto medo que ele estava. Mas olha o que aconteceu. No versículo 5. E tendo eles partido, o terror de Deus caiu sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não perseguiram os filhos de Jacó. Olha aí, o terror parou sobre eles. Então, mais uma vez, Deus se manifesta. Jacó, você sabia que os ídolos estavam na tua casa o tempo todo. Não precisou para Deus falar assim, tirai os ídolos, não. Ele mesmo viu. Será que essas coisas estão acontecendo comigo porque eu estou começando a me esquecer do Deus de Betel? Toda essa tragédia. Lembra que a primeira experiência dele foi em Betel? Pronto. Ele lutou, mas ele lutou com um anjo em Peniel, no Val de Jaboque. Não importa. Ele estava realmente caindo, precisou dos filhos tomarem decisão por ele. Pai, nós não podemos permitir isso, esse ajuntamento. Eles iam se juntar com os outros povos. Faltou isso para Jacó permitir. E Jacó começou, agora vamos limpar dos ídolos. E finalmente esses ídolos de Labão foram parar num buraco. Pelo menos isso. Se ele voltou lá para pegar, isso eu não sei. Mas a Bíblia fala que ele escondeu num carvalho. Então tudo bem. Como era
Abraão de Harã, e Abraão conheceu o politeísmo, irmãos, toda essa situação tem a ver quando Deus dá a lei no Sinai. Eu vou parar um pouquinho para trazer para a gente aqui. Irmãos, o que vocês consideram ecumenismo no meio da igreja e no meio da própria vida dos irmãos? Vocês sabem o que é ecumenismo no meio da igreja? Ecumenismo deveria ser reunião dos crentes, porque é a tradução. Ou seja, a totalidade do mundo, ou seja, quanto mais crescer territorialmente, você vai crescendo, os seguidores de Deus vai crescendo, mas ecumenismo virou uma junção de práticas parecidas com as práticas de servidão a Deus. Parecido. E com isso, se elas são parecidas, lembra do estudo passado? Elas são parecidas, é igual o Denorex. Quem é que lembra do remédio Denorex? Parece remédio, tem estilo de remédio, mas não é remédio. Sim. Parece, mas não. Se entraram porque eu consenti, porque, mal não faz. Mal não faz. Causaram o que então? Que nós estudamos na semana passada. Profanar. Uma profanação. Entendeu agora? Por isso que não tinha como falar de ecumenismo sem falar de profanação primeiro. O que apenas parece é uma profanação. Você quer ver o exemplo? Começa a botar a mente do homem para trabalhar. Qual o tipo de ecumenismo que está acontecendo hoje? No meio das igrejas. Tenho certeza que vocês percebem. Lembre-se que o ecumenismo é a palavra deturpada e ideologicamente mudada. Ou seja, ecumenismo, aceitação daquilo que não é cristão, mas que também, poxa vida, a gente tem que ter uma maleabilidade. O ecumenismo na prática não tem nada a ver com a teoria. Porque na prática é o quê? A junção de crente com católico para poder... Não, isso deturpado. Não, deturpado. Então, isso. você vai lá, vamos fazer um culto ecumênico, vamos fazer uma missa ecumênica. Gente, Me lembrei igual na Bahia, né? Todo hospital agora tem uma capela ecumênica, tem um culto ecumênico, você vai juntar católico e crente ou não sei o quê para poder falar que está havendo uma união entre os cristãos. No dia de hoje é uma reunião de inúmeras reuniões, né? Eles juntam para falar que está tendo uma união. Irmãos, preste atenção. O firme fundamento de Deus, Paulo escreve para Timóteo, no capítulo 2 da primeira carta. Se eu errei, se for a segunda, me perdoe. O firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. 2 pontos. O Senhor conhece os que são seus. Não é esse o primeiro ponto? 2 selos. Esse selo. E afasta-te do mal todo aquele que diz ser de quem? Do Senhor. Esse afasta do mal não é relativo. Não podemos relativizar isso. Olha bem, você sabe, não precisa abrir não. Sabe o que diz o Salmo 33? O primeiro versículo, eu lia sempre antes do louvor. Alegrai-vos no Senhor, vós, os justos, pois a vós fica bem louvar. E o que ele quer dizer com isso? Que ele recebe o louvor de quem? Dos justos. Dos justos. Não tem valor louvor de ímpio, louvor de incrédulo, louvor de politeísta. Não tem valor, não tem, está apenas pronunciando, achando que está sendo ouvido por Deus. Se alguma coisa me agrada, é você, Joyce, que é justificado, é você, Silvio, que é justificado, somos nós que somos justificados, que Deus receba esse louvor, porque eles me conhecem. Eles não me conhecem junto com outros deuses, eles me conhecem somente com o único Deus verdadeiro. E o mandamento diz: não farás outros deuses além de mim. Somente o teu Deus o quê? Adorarás e prestarás culto. Isso aí. Somente ao teu Deus. Mas não foi isso à toa, foi por quê? Porque essa ramificação politeísta. Aí vocês vão lembrar, Gera, você falou que o politeísmo, naquela época ainda não era chamado de paganismo, sim, porque não havia o Sinai, não havia a lei. Passou a ser pagão tudo aquilo que não pertencia a Deus e que merecia ser destruído. Aí nós paramos aonde, Joyce? No 5. Não sei, mas lemos o que é? Foi? Gênesis 35. Isso. Agora olha só, Deuteronômio 7, por favor. Ao justo fica bem louvar, Salmo 33, lembre-se disso. Eu lia isso, irmãos, quando você fala assim, olha,
Ah, Senhor, eu te amarei. Eu estou cantando junto na igreja. Eu sou um convidado. Eu estou cantando, Senhor, a minha vida pertence a ti. Isso não tem validade, porque não é o que dentro do meu coração? Verdadeiro. Isso aí. Entendeu? Então, aqueles que conhecem a Deus, ficam juntos louvar. Deuteronômio, capítulo 7. É isso que eu falei? 7. Sim. Aqui. Olha como é que aquilo que Jacó fez não seria mais permitido. Tudo, a tolerância de Deus dele ter guardado, depois mais tarde ele saber que os serafins estavam na casa dele. Olha agora, 7, versículo 1. Vamos ler do versículo 1 ao 5. O Silvio, lê o versículo 1, por favor, para mim, por favor. Quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, os gigazeus e os amorreus, e os cananeus, e os perezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas conserto, nem terás piedade delas. Não farás conserto nenhum com elas. Conserto nenhum. Como a igreja atualmente, a igreja visível aí, que nós estamos vendo, está metida com tudo que tem a ver com este mundo, mas conforme a religião. Ou seja, a política é uma coisa santa ou mundana? Mundana. Mundano não quer dizer ruim em termos de quem vive no mundo, mas é mundano, falar do mundo. Como é que a política, só tem um jeito da política entrar na igreja, a política, aparecer dentro do que é santo e se misturar, só tem um jeito. Como? O pastor permitindo. Mas ele permitiu por quê? Ele não bota ninguém ali que não seja crente. Porque é algum benefício para ele. Não, ele não bota ninguém. Porque traz algum benefício. Não, ele não permite ninguém no altar, não permite ninguém a aceitação total se não for cristão. Então, ele é um cristãos que estão misturados com a política e pertence àquele corpo. Na verdade, eu vou longe. Eu nunca fui cristão, mas eu me mesmo torno. Não, mesmo quem não é, tá lá. Sim. Não precisa ser crente para ter um político no altar, não. Sim. Atualmente. Sim, mas nós estamos falando de ecumenismo. Sim, mas eu tô falando que eu já vi. Sim, mas isso não quer dizer nada, não quer dizer nada. É pior ainda, é como falar assim, não está só sujo, não está imundo. É como falar isso, ou seja, a situação, estou dizendo o seguinte, qual é a desculpa que se dá? Irmão, vamos apoiar fulano, um homem fiel a Deus, que tem dado testemunho. Engraçado. O exemplo maior disso é o Malafaia, que está até os dentes, até a raiz da... Olha só. Vai cair a nossa live. Olha só. Escuta. Presta atenção. Se eu misturo aquilo que é profano no meio da igreja, eu tive que criar um ecumenismo, eu tive que criar uma ideologia. Irmãos, também não podemos viver assim, não. Mas agora também você viu lá, tem um monte de crente que era antigo, raiz, que era... você viu, né? Que está se envolvendo com a política. Sim, com a suposta... a premissa de que vai quer ajudar, melhorar... Vai fazer diferença. Bem, quando se fala em ecumenismo, tem que haver alguma coisa parecida com o cristianismo para poder chegar perto. O problema é que tudo que é parecidíssimo com o cristianismo tem por líder quem? Fala bem baixinho, tem medo, né? Mas é parecidíssimo, é quase 99,9%. É ele. Porque a Bíblia fala que se possível fosse, ele enganaria até quem? Os escolhidos. Os escolhidos. E ele tem a capacidade de se transformar em quê? Espírito de luz. Espírito de luz. Então pensa bem. Eu peguei a história de Abraão, porque
Com relação a Abraão teve que ser comprovado para que chegasse no Sinai, Moisés ouvisse isso, olha só, ouvisse isso, não terás outro Deus além de mim. Não terás outro, então, porque até aquela época, vocês pensam que o hebreu sofreu tanto no Egito com relação aos deuses? Não sofreu muito, não. Ele sofria da opressão, mas ficar no meio dos deuses já tinha até esquecido. Mas quando viram que os deuses não eram favoráveis a eles, o que eles fizeram? Que Deus falou na sarça lá para Moisés. Eu ouvi o que do povo? Eu ouvi o clamor, ouvi o clamor do meu povo e subiu até mim. E eu os libertarei. Então compreendam bem. A profanação vem por meio do ecumenismo. Aquilo que você acha que é justo, aquilo que você acha que tem nada a ver que pode. Você quer ver um exemplo? As pessoas ficam tristes, porque, um exemplo bem pueril, eu gostava tanto de uma festa quadrilha, um exemplo, irmãos, aquilo sempre foi um ritual, fogueira. Nem precisa deixar de mostrar mais, porque tem na... Mas tem dentro da igreja. Tá na igreja? Mas tá vendo como é que vocês falam? Foi bom você falar. Já viu como você fala? Como se fosse a coisa mais natural do mundo. Isso tem na igreja. Irmãos, não percebam isso. Para eu manter o povo dentro da igreja, eu tenho que profaná-la. Porque eles querem o mundo. Quer ver um exemplo? Uma coisa que o ecumenismo trouxe, que o ecumenismo é uma coisa parecida com o cristianismo. Hoje, a palavra deturpada, eu estou falando, não o sentido. O sentido é bíblico e é correto. Mas deturpar é o seguinte: vocês têm como aproveitar as coisas do mundo se mudarem o que da igreja? Que é a essência da igreja. Como Paulo ensinava, mudar o que da igreja? A doutrina. A doutrina. A sã doutrina. A sã doutrina, isso. A doutrina sadia, verdadeira, aquela que realmente faz parte da alimentação do crente. Então o que acontece? Eu começo a inserir na igreja. O nome igreja já não serve mais. Vamos vendo. Se vocês não viram, fala comigo. Qual o nome que está substituindo igreja agora, Silvia? Qual o nome que está substituindo? Igreja. Igreja Batista, não sei o que lá. Qual o nome que está substituindo igreja? Church. Essa por quê? Não, é igreja em inglês. Mas eu tenho que mudar, porque igreja está o quê? Tá passado. Passado. Irmão, vai ficar pior no próximo estudo. Igreja está passado. Agora é church. É church. Congregação toda passada. Agora o quê? Fala das igrejas. Congregação, antigamente é congregação, não é isso? Congregação em tal lugar, congregação cristã. Agora o quê? Também começa com C, mas não é congregação. Mas as igrejas antigas permanecem. Sim, Silvia, não é esse o problema. O problema é o que nós estamos citando aqui. O que acontece? O que adianta as igrejas antigas? Não, as igrejas tradicionais, congregação. Se não, Silvia, até essas estão acabando. Estão mudando, elas estão sendo obrigadas a se conformar, a transgredir Romanos 12. Entendeu? A transgredir. Eu estou dizendo o seguinte: o que mudaram o nome congregação para quê? Comunidade. Comunidade evangélica. Por que comunidade vem de quê? Comum. Então, comum, eu tenho uma mensagem melhor para todos participarem. Mas era proibido alguém participar? O não crente era proibido de participar? O que impedia o não crente antes muitas vezes, de participar de um culto? Que eu contei o meu testemunho. O que impedia? A própria santidade. A sã doutrina. Isso! A sã doutrina eu rejeito, então me incomoda, então eu não vou para culto. Mas a partir do momento que o ecumenismo entrou e mostrou maneiras diferentes, ou seja, conciliatórias, com relação até a outras religiões. É um passaporte. Isso aí, pronto. O jovem agora, ele é tirado do mundo, mas tem o baile do jovem. O baile do jovem. Os irmãos vão perceber, nós vamos parar aqui. Os irmãos vão perceber que a profanação, ela entra por essa mistura. Por isso que eu quis que os irmãos entendessem que os patriarcas, eles viveram isso.
Eles viveram o tempo todo, tudo tá vendo. Você sabia, Beth, hoje tu ficou sabendo que Jacó titubeou, sabia que os deuses estavam no meio dele. Então entendo bem, o Deus de Abraão, qual é o título? Como é que se fala? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Essa frase significa o Deus, ou seja, o que falou com eles, o único, no meio de um monte que eles conheciam. E outra, você quer ver o conselho de Moisés? Olha só, o último versículo que a gente lê, que a gente vai continuar semana que vem. Lembra do 1 ao 5, não foi isso? Hein, Silvio? Você leu... Não, deixa. Não. Foi Deuteronômio 7, do 1 ao 5. Que você leu. Agora, compara com... Eu anotei o versículo aqui. Deuteronômio 4. Não é o ecumenismo que deve mudar a igreja. É a igreja que, por meio do que as pessoas virem da igreja, mudem elas. Abriu aí? Beth, pode ler pra gente? O versículo... Lê o versículo 6. Deuteronômio 4, versículo 6. Guardai-vos, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão. Pera aí. Os povos virão todo esse montante religioso para eles, e no final olharão para aquela igreja, olha só, Beth, olharão para a igreja que eles temem entrar e dirão isso que você vai ler agora. Só este grande povo é gente sábia e inteligente. Você sabia que nos anos 80 para 90, o cristianismo era chamado do povo mais inteligente da face da terra? Olha bem, o povo mais inteligente da face da terra. Continua lendo. Porque, repete a frase, depois de 2 pontos. Só este povo, eles vão falar o quê? Só este povo o quê? Só este grande povo é gente sábia e inteligente. Ponto. Por quê? Porque que gente há tão grande que tenha deuses tão chegado como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o chamamos? E continua. E que gente há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje dou perante vós? Isso. Então, olha bem. O que aconteceu com a igreja? Os estatutos são perfeitos. Os ensinamentos e doutrinas perfeitos ao ponto do pecador só entrar porque ele quer salvação. Mas se ele não quer salvação, ele tinha medo. Agora ele entra com facilidade, porque mudaram o quê? Com relação a isso que você leu. Mudaram o quê? Mudaram a doutrina. É mais aceitável essa doutrina. Essa doutrina não impede ninguém de entrar na casa de Deus, mas nunca impediu. Eu quero facilidade, eu quero que chegue até mim. Um exemplo, um líder hoje, um líder religioso, pode falar um belo palavrão na internet. Isso mostra que ele é uma pessoa eclética e eu sou sincero, eu não sou nenhum santo. Não. Olha bem, falar que não é santo virou elogio para si mesmo. Não espera santidade de mim não, que eu não tenho não. Como se fosse assim, me aceite do jeito que eu sou, porque isso faz parte da minha reputação. Entendeu? Isso aí é que macula a igreja. Antes as pessoas tinham temor. Se eu não tenho um número maior do que um, pelo menos eu posso falar de um, que fui eu. Eu já falei para os irmãos, eu tinha medo de entrar numa igreja, porque eu sabia da condição da minha alma, e ali eu só via santificação, pessoas tementes a Deus, pessoas que falaram, eu fui salvo pelo Senhor. Então, como pode isso? A profanação tomou lugar com o ecumenismo. Você já não entra na igreja hoje vendo esse tipo de situação de separação. Tu se sente igual agora, não se sente temor, tu se sente igual. Isso aí. Muita diferença. Tu se sente igual. Porque a pessoa que está entrando, se iniciando na caminhada, se sente igual. Sim.
O pastor da igreja que eu estou frequentando, só posso falar porque ele foi público isso aí, ele falou que teve uma época da vida dele que ele sentia tanta tristeza porque os filhos, ele queria gritar para os filhos assim, filhos, parem. Ele estava pregando um determinado dia, aí ele falou assim, parem com isso, parem com essa vida. Mas ele reparou que ele não tinha mais efeito sobre a família. Não havia mais temor. Então o que ele fez? Pediu perdão a Deus. Falou, Senhor, me perdoa porque negligenciei o teu ensino e negligenciei a tua verdade. E meus filhos agora estão pegando outro rumo. Ele falou que foi muito joelho no chão para poder levantar a família dele. Por quê? Por causa disso. Nós nos afastamos, na semana que vem nós vamos encerrar. E com um sincretismo religioso, nós nos afastamos de Deus, ficamos distantes geograficamente e não nos lembramos mais de como era a nossa vida com Ele. Sabe, passam-se 10, 15, 20 anos e não nos lembramos mais do dia da nossa conversão, do dia em que o Senhor nos lavou, nos remiu do nosso pecado. Nós voltamos às velhas práticas como se aquilo ali fosse uma coisa banal, porque estamos vendo isso acontecer dentro da igreja. Com relação a namoro, olha que coisa mais brega e mais chata. Antigamente, mulheres sentavam desse lado e homens sentavam desse. Em muitas igrejas. Mas aquela era a igreja que não tinha entendimento. Meu irmão, era a melhor coisa que tinha, sabe o que era? Ficava separado assim. Ainda é assim na congregação. Então, isso. Mas eu estou dizendo, mas claro que isso é um dogma. Mas eu estou dizendo, agora muda tudo. Muda o que eu estou dizendo. Então ninguém pode sentar do lado do outro, um marido, mulher. Não estou dizendo isso. Eu estou te dizendo que é 880. Ou você era rígido demais com a doutrina, ou você é libertino demais com relação à doutrina. Sabe? Ou isso. Por exemplo, uma certa vez uma pessoa no estudo bíblico falou assim, irmãos, é melhor o jovem estar aqui dentro do que lá fora. O que você entende com essa frase? Bem capciosa. É melhor ele estar aqui dentro do que ele estar lá fora. Minutos antes tinha saído um comentário dizendo o seguinte, irmãos, nós temos que ter táticas para atrair o jovem. O jovem, ele precisa de ter uma vida jovem. Não, ele precisa de salvação da alma. Não é isso que diz Eclesiastes? Não é isso que diz? Alegre-te, jovem, faz tudo o que você quer. Mas lembra de uma coisa, que você for avisado, Deus vai pedir, vai trazer você juízo. Então entenda bem, nós mudamos. Mas nós temos que salvar os jovens. Quem falou que esses jovens estão salvos? Vê se você entende. Isso não é julgamento, isso é um fato. Entenda bem, a igreja abarrotou de pessoas, porque mudou-se todo o conceito de doutrina cristã. Ou seja, agora eu permito que entre na igreja, mas quando entrar aqui na igreja não é mais impuro. Lembra que você perguntou, e se alguém usasse a guitarra, que foi Se fosse, por exemplo, consagrada? a guitarra consagrada do Lembra? altar e levasse para um show na Sim. barzinho, por exemplo. Sim, mas ela não Mesma servia, então guitarra. isso. Ela não, como consagração, ela não serviria mais Para o altar. para o altar, foi profanada, não é isso? Certo? Mas teve um rei que sabia que as taças, sucedeu no Nabucodonosor, ele sabia que as taças eram do templo. Ciro, isso. Não, foi antes de ser, entre Ciro, eu esqueci o nome dele. Ele viu as taças e trouxe um monte de prostitutas e encheu as taças que eram da casa do Senhor de vinho e tomou. Na mesma hora, coisa terror, irmão, apareceu uma mão assim, uma mão escrevendo na parede. E ele tremeu. Aí chamou Daniel. O que quer dizer isso? Daniel falou assim, Mene, Tekel, ele deu lá uma parte da frase, falou assim, pesado fostes na balança e achado em falta. Olha bem, então irmãos, entenda bem, não se assusta quando houver uma desgraça iminente vindo do céu, que jogue por terra essa teoria de vivemos debaixo da graça, mentirosamente, não que não vivamos, a graça é a única razão de nós caminharmos com dificuldade. A graça não é para vivermos de forma libertina, de forma totalmente jogada, de forma totalmente sem temor de Deus. Entenda bem, as pessoas estão achando que nunca vai acontecer isso. Tem tanta corrupção entrando na igreja que por fim,
Muda-se o nome da igreja, muda-se, usam de semântica para mudar outros termos da igreja, mudam a cor de dentro da igreja, qual é a cor predominante agora de dentro de muitas igrejas modernas. Passei ontem na frente de uma na calçada. Hã? Preto. Preto. Tu já presenciou? Então, preto. Troca-se um púlpito por um objeto usado por surfista. Uma prancha de surf, porque isso mostra que eu sou... Eu visto, olha bem pra cá. Eu visto. O short eu não vou pregar. Porque eu quero ser como aquele que eu quero ganhar. Como? Me diz como eu posso fazer uso dos rudimentos desse mundo uma vez... As luzes de discoteca. Ó, e outra coisa, domingo, entrou um monte de cupim na igreja. Mas se vocês quiserem, apaga a luz. Vai ficar uma beleza, vai ficar igualzinho ao que nós estamos vendo aí atrás. Querem que eu apague a luz? Para a gente ficar tudo na negritude aqui, vamos louvar, no escuro. Vocês querem? Aí o pessoal ficou calado. Por quê? Foi irônico. Irônico, pessoal, você quer? Porque atualmente é moda. Apaga a luz, a igreja toda preta, luzes piscando, psicodélicas. Por quê? Porque isso lembra o quê? Balada. Hã? Balada, né? Porque balada, festa. eu conheço balada como um ritmo musical muito agradável. Balada, Não, festa, Sim, boate. sim, eu sei, eu estou te dizendo. Então eu quero explicar bem. Que quando eu vir em Lembra balada... do seu tempo? Discoteca. Sim, eu sei. Mas o que fizeram dentro da igreja então com isso? Festa. Trouxeram Sim. mundo, Show, cara. é um show. Trouxeram van filosofia. Vocês gostavam de escolinha do professor Raimundo? Não, quem que não gostava? Gostava. Tirando as partes muitas vezes pesadas que tinha, quem que não gosta de rir? A gente ria bastante, né? Hoje em dia você não precisa nem da TV para rir. Tem stand-up dentro da igreja. Os pregadores agora aprenderam que cativa mais quando solta uma piada. E você profana porque você ri. Você ri, você acha engraçado. Você acha engraçado, poxa, a vida é agradável. Um falecido tio meu, ele ia para a igreja porque ele gostava de ver show de expulsação de demônio. Ele escolheu a igreja e disse, eu gosto de igreja que tem expulsação de demônio. Ficava de olho aberto, assim, vendo expulsação de demônio. Por quê? Porque ele gostava daquilo ali. Então fazia ele ir para a igreja. Sabe, ele procurava, claro que aquilo nunca salvou a alma dele, mas ele procurava as igrejas que tinham aquilo que agradava a ele. Eu gosto de palavras que me levantem. Então procurava uma igreja que nunca falava assim, bem-aventurado serás quando fizeres isso. Não, tua vida é uma bênção de Deus. Fala comigo, repete comigo. Tua vida é uma bênção de Deus. Aí vira o quê? Sabe o que é? Olha o ecumenismo aí. Vira um mantra. Sabe o que é mantra? Repetir até virar uma verdade. Um mantra. Sou abençoado, sou abençoado, sou abençoado, sou abençoado. E a Bíblia fala, só para a gente encerrar mesmo. E a Bíblia fala, Jesus fala assim, quando orais, não fazeis como os gentios, que usam de vãs repetições, achando que por falar bastante, Deus os ouvirá. Complicado, não é isso? Complicado, desde semana passada é complicado. Mas entenda bem, vocês estão percebendo a verdade agora. Vocês nem tinham percebido isso aí de Abraão e de Isaac e Jacó. Infelizmente eu vi numa igreja dessas, muito famosa, passou muito famosa, mas na hora que começa o louvor, parece um show, é muito ruim de ficar, porque aquele globo girando, aquela luz e tudo apagado, você não vê nada, e aí começa aquela barulheira, parece um show, não parece que você está numa igreja. Até porque o ambiente é todo preto e não tem aquela coisa de ser aquela igreja. Entenderam pelo menos o que o ecumenismo faz, irmãos? Ecumenismo não é só você juntar o cristianismo com a macumba ou o candomblé, não. Não é isso não. É eles entrarem na igreja. Os ingredientes são sutis, né? Isso, salsa, sal grosso, tá lembrando? Entenda bem, sal grosso, irmãos, ungir a casa, é o cúmulo, tá nas escrituras, óleo da unção é para
que Ungiu o enfermo. o enfermo, se tiver cometido pecado, seriam perdoados, né? E levantará o enfermo da cama. E se tiver cometido pecado, a função. Outra coisa, você pode ver que as pessoas falam assim, tá vendo essa água aqui? Essa água aqui é do Rio Jordão. E eles trazem água, Calma. areia. Sim, mas entenda bem, mas onde está Suor. o sincretismo, a profanação e principalmente o ecumenismo? Porque as outras religiões fazem isso. Entendeu agora? Então é mais prático o seguinte, eu não estou interessado na salvação da tua alma. Mas Eu estou sabia interessado que você siga os meus ensinamentos e permaneça no local. Mas está tendo um problema aí, porque a igreja, que o nome é não posso falar, né? Uma lagoa pequena, desvinculou-se das demais, a matriz, por causa disso, desse negócio de aceitar tudo, dessa negritude toda, pode falar negritude também, dessa escuridão toda. Então eles desvincularam, agora não é mais aquela, tipo uma convenção, é cada um por si, né? Deus em lugar nenhum. Vamos continuar na semana que vem. Isso realmente é uma coisa seríssima e triste. Mas de forma feliz. Nenhum de vocês pode dizer que vocês não conheceram. Não estão conhecendo isso. E sabendo a verdade. Então entenda bem. Não olhe o lado deles que praticam isso não, hein? Olhe o teu, porque se aproxima de você. Profanação e ecumenismo acontece até dentro da casa. Dentro da casa. Vamos orar. Vamos colocar as perguntas, vamos orar. Senhor Deus e Pai, bendito é o teu santo nome, Pai. Glorificado és tu que vive e reina para todo sempre. Senhor amado, em nome de Jesus Cristo eu te peço, Pai, que o Senhor tenha agraciado a mente dos meus irmãos, Pai, para que o entendimento entre de tal maneira, Pai Santo, que possamos discernir em separação tudo que é santo e agradável ao Senhor, ó Pai. Senhor Deus amado, se há deuses estranhos no meio de qualquer um, Senhor, do nosso convívio, que haja a mente aberta pelo Senhor para se desfazer disso, Pai. E nós sabemos, metaforicamente, que muitos convivem com esses deuses, Pai. Misturando a servidão a Ti, misturando o culto a Ti, Senhor Deus, com essas atitudes totalmente pagãs, Pai. Senhor, muito obrigado pela Tua verdade revelada. E em nome de Jesus Cristo, nos concede um dia diante da Tua santa presença. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém. Ó, só para